Olá, este é o programa Claramente, que traz para você informações sobre saúde emocional, saúde mental. No programa anterior, eu trouxe algumas informações mais clássicas ou mais convencionais sobre a depressão. E achei importante trazer mais informações para você sobre esse assunto e em função de uma visão um pouco diferente sobre a depressão. Eu queria que você realmente acompanhasse o raciocínio. Eu sei que vai ser um programa teórico e que exige a sua concentração. Depois você pode entrar no site da TV Novo Tempo e ver de novo, ouvir de novo esse programa. Existe um trabalho que chegou a minhas mãos recentemente, um trabalho científico. Ele foi publicado em 2009 pela Associação Psicológica Americana. E o título desse trabalho é O Lado Brilhante de Estar Triste. Depressão como uma adaptação para analisar problemas complexos. Esse trabalho foi executado por uma equipe da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Um dos orientadores foi o Dr. Paul Andrews, e eu estou trocando algumas informações com ele. E dentro dessa teoria, dentro da ideia que a equipe vem desenvolvendo nessa universidade, tem uma universidade no Canadá que também está estudando esse assunto desde esse ponto de vista sobre depressão. Então, a ideia é que a depressão ela pode ser uma adaptação normal ao estresse que tem realmente uma complexidade que vai acabar gerando esse estado depressivo. Só para relembrar, a depressão ela é um sofrimento, um transtorno do humor, é um sofrimento emocional em que predomina uma tristeza profunda, um desinteresse da pessoa por qualquer coisa. A depressão leva a pessoa a ter uma apatia, leva a pessoa a ter insônia, perda da energia, às vezes ideias suicidas, ideias de morte com a intenção suicida ou ideia de morte sem intenção suicida. A pessoa fica mais apática, mais lenta, desanimada, e pode ser, como eu disse, num nível leve ou moderado ou grave. E no nível grave pode ter com sintomas psicóticos ou sem sintomas psicóticos. Mas segundo esses cientistas, e tem um outro que eu também fiz contato, Dr. Aidil, da Universidade McGill, no Canadá, eles estão pensando na depressão como sendo um mecanismo de resposta ao estresse. Bom, assim como quando você tem uma infecção e essa infecção produz uma febre, então perdas afetivas produzem o estado depressivo. Agora, eu nunca vi o conceito de doença como eu aprendi depois que eu saí da faculdade de medicina, um conceito bastante interessante, que faz muita diferença até na nossa visão do paciente, na nossa visão da doença e da saúde. Esse conceito, ele está num livro chamado A Ciência do Bom Viver, na página 127. Olha só o que diz. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo das condições resultantes da violação das leis da saúde. Então, essa autora, que escreveu muitos textos sobre saúde e educação e outros temas, ela está dizendo de que a doença é um esforço da natureza. Para um pouquinho e pensa, porque a tendência convencional é você pensar em doença ou sintoma e tipo assim, tira esse bicho de mim, né? Deixa eu resolver rapidinho isso aqui. Eu quero me livrar dessa doença. Doutor, me dá um remédio porque eu já quero ficar bom. Aliás, uma pergunta para você pensar.
para que você quer ficar bom? Para que você quer ter saúde? Para ganhar dinheiro? Para ficar trapaceando no mundo comercial e empresarial? Para ajudar as pessoas? Para curtir a vida de maneira superficial e banal? Para que você quer saúde? Sabe, muito importante pensar nisso. Tem pessoas que ficam doentes e elas então param, de certa forma, a sua vida em função dessa doença e ficam doidas, ficam ansiosas para recuperar a saúde e voltar para um tipo de vida que talvez não fosse um tipo de vida saudável. Então, cuidado, pense nisso. Para que você quer saúde? Então, aqui está dizendo que a doença é um esforço da natureza. Muito interessante isso. Então, eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que você foi no mercado, você comprou um pão integral. Você não prestou atenção na data, estava um pouquinho ali já quase vencendo, você esqueceu de botar numa geladeira e aí estava muito calor, fez um pouquinho ali de mofo nesse pão, você não percebeu, o pão integral meio escuro e tal, você comeu, deu uma diarreia. Vamos pegar a diarreia, que é um sintoma, não é uma doença, vamos encaixar nessa definição. A diarreia é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Opa! Então, a resolução da recuperação da saúde não é acabar rapidinho com essa diarreia. Claro, tem que cuidar, senão você desidrata e aí complica mais. Mas o que causou essa diarreia? Está entendendo? Então, quando você fica no estado depressivo, que você ainda consegue raciocinar, eu não estou falando de depressões graves com tentativa de suicídio, eu não estou falando desse nível depressivo. Estou falando de depressão no nível leve para moderado, em que você consegue funcionar ainda arrastando, com dificuldade, com prejuízo da sua produtividade, é verdade, mas você consegue pensar. Então, a depressão, ela é um esforço da natureza, tentando encaixar nessa definição, para tentar libertar você das condições resultantes da violação das leis da saúde. Se a gente olhar essa frase de trás para frente, então, quando há violação das leis da saúde, o resultado no corpo ou na mente é uma doença. Você sabia que o pai da medicina, Hipócrates, apesar de que a filosofia grega é dicotomista, separa corpo de alma, e a Bíblia diz que é tudo junto, e é mesmo, eu acredito nisso, ele diz o seguinte: mais importante do que saber que doença tem esta pessoa, é tentar entender que pessoa tem esta doença. Mal ou bem, mas consegue. Comece a pensar, a partir de hoje, de agora, que tipo de situação estressora na sua vida tem produzido essa resposta na sua mente? Porque a sua mente, com esse tipo de resposta, o estado depressivo, está te dizendo: precisamos consertar algumas coisas. Existe algum tipo de estresse que está perturbando a sua vida? Talvez não uma coisa em si só, talvez não uma coisa só esse ano, talvez não uma coisa só de 2 anos para cá, talvez você tenha vivido ou esteja vivendo consequências, tenha vivido vários tipos de situações estressoras no passado e esteja vivendo ainda ou as repercussões delas ou com novas situações machucadoras. Então, comece a pensar dessa maneira, de que é importante você analisar. Essa é a proposta desses cientistas dessa universidade, tanto que colocou o título, né, O Lado Brilhante de Estar Triste, depressão como uma adaptação para analisar problemas complexos. Claro, assim como o câncer não é uma doença simples, tem uma complexidade, a depressão também tem uma complexidade. Não é só porque o teu namorado te largou e você ficou deprimida, né?
tem os componentes de uma perda real, objetiva, que mexe com o mundo subjetivo, mas tem outras perdas. Perdas da idealização, perda do que você sonhou de ser e você viu que não é, perdas do que você sonhou com essa pessoa com quem você se relaciona, você gostaria que fosse e também não é, e agora o que é que você faz com essa frustração? Perda do que você não conseguiu ter com seu pai, com sua mãe na infância. Então é um conjunto de situações que acaba culminando num estado depressivo. Então, a gente pode pegar a doença, o sintoma, e antes de correr rapidinho para o médico ou para o armário e pegar o remédio e botar na boca, espere um pouco e comece a pensar, de onde vem o sofrimento? O que é que eu não estou aceitando, talvez, na minha vida e que eu preciso aceitar? O que é que eu preciso corrigir? Que tipo de maneira de pensar está ruim e eu preciso trabalhar para mudar a forma de pensar, para que o sentir seja mais saudável? Fique com a gente, no segundo bloco eu vou voltar com algumas ideias sobre como você pode pensar de uma maneira diferente para sair da depressão. Até já. Olá, esse é o programa Claramente. Nós hoje estamos falando novamente, a semelhança do programa anterior, sobre depressão. Neste programa, no primeiro bloco, então, eu comecei a trazer algumas informações para você sobre uma visão um pouco diferente de como lidar com a depressão, baseado em vários estudos, e um deles é um estudo feito por uma equipe da Universidade de Virgínia, da Universidade McGill, no Canadá, e um trabalho belíssimo. Esse trabalho científico tem o nome de O Lado Brilhante de Estar Triste, Depressão como uma adaptação para analisar problemas complexos, um trabalho feito em 2009, publicado pela Associação Psicológica Americana, e um dos cientistas ligados a esse trabalho é o Dr. Paul Andrews, da Universidade lá na Virgínia, e eu tenho trocado alguma informação com ele sobre essa questão de depressão e alterações neuroquímicas e uso de medicação, os perigos possíveis dos antidepressivos, etc. E eu estava explicando, então, no primeiro bloco, de que a depressão, e nesse conceito, nessa maneira de olhar para a depressão, ela é uma maneira do seu corpo, da sua mente, porque o corpo participa sempre junto com a mente, é uma forma de haver uma demonstração de que existe algum estresse ou vários estresses na sua vida que produziram esse estado depressivo. Só para a gente pensar um pouquinho, nós vamos ter um programa só sobre estresse, ou mais de vários programas, mas estresse é aquilo que é exigido da pessoa diante de um desafio. Na verdade, estresse não é uma doença, né? O termo científico para estresse no sentido de doença é de-estresse. Mas vou pensar em estresse como o povo costumeiramente usa. Então, existem os fatores estressores: frio demais, calor demais, muito mosquito, engarrafamento de trânsito, poluição ambiental, problemas conjugais, desesperança num país pela corrupção exagerada. São vários fatores estressores sociais, econômicos, familiares, físicos. Então, o estresse não é uma doença em si. O estresse é um mecanismo de adaptação que o nosso corpo e mente adotam diante de alguma emergência. Um dos primeiros cientistas que começou a estudar estresse é o Dr. Hans Selye, na década de 1930, quando ele saiu da Europa, foi para os Estados Unidos, depois ele ficou um pouco de tempo na Universidade de Johns Hopkins, depois ele foi para o Canadá e foi desenvolver ali os estudos sobre estresse na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. Então, desenvolveu a síndrome geral de adaptação. Então, ele falou que o estresse tinha 3 estágios ou 3 passos, né? A reação de alarme, a resistência e depois o entrar de uma doença, a exaustão. Então, estresse por exemplo, quando você está com muito frio, o que acontece com o seu corpo diante do fator estressor frio exagerado? Você começa a tremer. Por que você começa a tremer? Por que seus músculos tremem diante de uma condição de muito frio? Porque você precisa de aquecimento.
Então, o estresse, a fonte estressora, que é o frio exagerado, promove uma reação no seu corpo, que é o tremor muscular, para que você possa enfrentar aquela situação, de maneira a proteger a sua vida. Ou se for o contrário, você está num ambiente muito quente, aliás, o planeta está ficando superaquecido, muito em parte por causa de ganância de seres humanos, então é que arrebenta com as suas obsessões por ganhar dinheiro e querem montar um monte de empresas que polui a atmosfera e faz o buraco de ozônio, e aí vem chuva ácida e vem o aquecimento global, o ser humano vai destruindo a si mesmo, né? Então, quando você tem muito calor, por exemplo, e aí você começa a suar. Por que você está suando muito? É porque é uma forma de resfriar o seu corpo. Então, o estresse, ele é uma maneira do corpo reagir, da mente reagir, diante de algum evento que está ali perturbando. Nesse sentido, então, esses cientistas que estão estudando esse assunto dessa maneira diferente de olhar a depressão, é que a depressão é um mecanismo de adaptação, é uma resposta da sua mente diante de fatores estressores que podem ser realmente complexos. Você não vai ficar necessariamente deprimido ou deprimida porque seu namorado te abandonou, seu namorado te abandonou. Isso pode ser, de repente você pode achar, fiquei tão triste depois disso, mas isso pode ser a gota d'água de várias outras situações na sua vida. Então, quando há o rompimento de um relacionamento importante na sua vida, a sua mente reage com tristeza. Da mesma forma como quando você está num ambiente muito frio e começa a tremer de frio, é o corpo tentando se adaptar para proteger você. Claro, não é só o desenvolvimento da tristeza, não é só no sentido de você ficar deprimido porque você teve uma perda importante de algum relacionamento. Isso pode ser uma das coisas que conduz o indivíduo a um estado depressivo. Agora, pode ser também o rompimento de uma idealização. Você sonhava conseguir alguma coisa, você sonhava ter um relacionamento conjugal de uma certa maneira, você sonhava que você seria de um jeito e que está vendo que estava sem pé no chão. Você se envolveu com um tipo de situação complicada, não sabe como resolver, você se envolveu em algum escândalo, e aí o seu cérebro, sua mente, o cérebro começa a reagir com a neuroquímica e sua mente começa então a entrar num estado depressivo, porque é uma resposta das situações de estressoras que você vem vivendo na sua vida. Então, por isso que um momento de depressão, e eu falei no primeiro bloco, eu não estou me referindo aqui a depressão grave, com tentativa de suicídio, isso tem que ter uma outra abordagem profissional. Eu estou falando de pessoas deprimidas que conseguem ainda funcionar, conseguem ir ao seu trabalho, mas estão com aquela perda de energia, aquela tristeza, um choro que vem sem pé nem cabeça, e estão perdendo o prazer na vida, mas ainda conseguem funcionar. Então você pode olhar, essa é a proposta dessas pesquisas científicas, você olhar para esse estado depressivo de uma maneira diferente. Como assim de maneira diferente? Você vai pensar, que tipo de situações estressoras na minha vida me tem conduzido a esse estado de sofrimento emocional? As causas da depressão, se não forem elaboradas, se você não parar para pensar, talvez até com a ajuda de um profissional, numa psicoterapia, se você não elaborar conscientemente para começar a trabalhar com essas causas corajosamente, porque olhar nossas mazelas, olhar nossos defeitos de caráter, olhar nossas manipulações das pessoas, olhar nosso papel de vítima, olhar nossa codependência afetiva, olhar nossa arrogância de uma maneira que não fujamos dessa percepção, não é fácil. A coisa mais fácil que tem é a gente fugir da gente mesmo, né? E ficar brincando de rede social o tempo todo e botando fotozinhas produzidas, frases com coraçõezinhos, e por dentro você está querendo morrer. Então, o momento depressivo, ele pode servir sim de você parar para analisar, puxar o freio de mão da sua vida e pensar, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que está acontecendo para que meu cérebro não esteja mais funcionando tão bem como estava antes?
Por que que minha emoção está tão embolada assim? Por que que eu estou chorando com facilidade? Por que que eu estou perdendo prazer nas coisas que antes eu tinha prazer, inclusive sexo? Por que que eu estou querendo me afastar das pessoas? Que é isso que está acontecendo? Né? Quando você, você precisa, o paciente precisa tomar uma decisão de ser ativo no processo da recuperação, ao invés de pensar assim, eu vou lá no consultório do Dr. César, ele vai me ouvir, vai me dar um remédio, eu tomo o remédio, eu vou entrar no paraíso. Alô? Não é assim. Eu não posso curar ninguém. Nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum neurologista cura ninguém. A gente oferece algumas informações sobre a causa da doença, a gente pesquisa junto com você, a gente trabalha junto com você e você da porta, eu falo para meus pacientes, olha, o processo de cura seu está daquela porta do consultório para fora, é o que você vai fazer na sua vida no dia a dia, o que você vai pensar, como que você vai lidar com a emoção, como que você vai lidar com a frustração, com a perda, com a decepção, com a traição. Então, as causas da depressão precisam ser elaboradas, porque se não forem elaboradas significa você parar para pensar. Desliga tudo, celular, máquina de lavar, televisão, rádio, tablet, desliga tudo. Terminou o programa aqui, desliga e vai pensar, vai orar, pedir iluminação a Deus sobre por que está sofrendo assim. Porque se você não fizer isso e basear seu tratamento da depressão somente no comprimido, fluoxetina, paroxetina, citalopram, venlafaxina, duloxetina, você pode botar qualquer nome. Se você não fizer essa elaboração, a medicação não vai conseguir mudar você, porque a medicação ela muda como que você se sente. A medicação não muda como você pensa. A medicação não faz você elaborar. Pelo contrário, a medicação pode até atrapalhar, de certa forma, se você ficar colocando toda a expectativa de cura nela e não parar para pensar. E não parar para pensar para mudar alguma coisa na vida, que talvez vai ser mudar a forma de viver do seu pensamento, mudar a maneira como você se relaciona com as pessoas, com você mesmo. É interessante pensar de que em muitos casos depressivos, eles são resolvidos espontaneamente, sem tratamento. A gente vê isso no dia a dia da clínica, no dia a dia da vida, pessoas que, eu estava tão deprimido, fiquei 3 meses ali sem conseguir funcionar bem, mas graças a Deus melhorei. E você foi no médico, foi no psicólogo, foi no psiquiatra, tomou remédio? Não foi, mas passou. Interessante, como que passou? Então, olha, espere um pouco, você está deprimido, deprimida, espere um pouco. Espere que eu diga assim, não vai logo pensando assim, vou tomar o remédio X, a vizinha falou que é bom, vou tomar. Reduza suas atividades, mas não pare totalmente. Procure começar a pensar. Quais são os estresses da sua vida? O que faltou e que não dá para recuperar? E aí, então, exige aceitação da perda. O que faltou e que dá para recuperar? Precisa fazer alguma reparação? Precisa pedir perdão a alguém? Precisa mudar a forma negativa de pensar? Então, comece a pensar nisso. E aquilo que Deus iluminar na sua mente hoje, agora, que de repente veio alguma coisa na sua cabeça. Poxa, o Dr. César falou aquilo, eu estou lembrando, realmente eu estou há 12 anos magoado com aquela pessoa, eu não consigo nem pensar no nome dela. Então, terminou o programa, pense, seja humilde, telefone, mande e-mail, tantas formas de comunicação, faça uma reparação do que depender de você, dê o primeiro passo. E aí você começa a poder sair da depressão. Eu desejo que você vá aprendendo essas informações, aplicando e saindo de sofrimentos que você não precisa continuar a ter.